Quem é Deus? Para uma pessoa que estuda a Bíblia e crê no primeiro mandamento, é fácil demais saber quem é Deus. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele de quem Jesus foi gerado e nascido, como está lá em primeira carta de João 5:1. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Não é fácil saber? Agora, se perguntar para uma pessoa que não crê no primeiro mandamento, quem é Deus? Para quem não crê no primeiro mandamento. Uma hora ele vai dizer que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o Pai é Deus. Aí ele já vai querer, ele fala assim, mas escuta, qual deles? É um ou dois ou três? São três Deus? Não. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas os três são um só. É isso aí. E aí o que faz? Um enrolo que não tem tamanho. Lá em João 17:3 diz assim, e a vida eterna é esta. Jesus falando, aqui é Jesus. João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Jesus falando com Deus na oração dele. Conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Isso foi o Senhor Jesus que disse. O Senhor Jesus não disse que reconheça o Pai, Ele e o Espírito Santo como o único Deus. Ele não disse isso não. Ele disse assim, que conheçam a ti, o Pai, como o único Deus. E depois que reconheceu o Pai como o único Deus, reconheça também o Senhor Jesus como aquele que ele enviou, que é o Filho dele. Foi isso que o Senhor Jesus disse, né? Quem quiser dizer a vida eterna e reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo como o único Deus verdadeiro, estão contra a palavra de Deus. Quem disser que a vida eterna, que o Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, é mentiroso. Porque o Senhor Jesus não disse que o Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus. Ele disse que conheça a ti, o único Deus. O Senhor Jesus disse que é para reconhecer o Pai como o único Deus e a Ele, a quem o Pai enviou. O Senhor Jesus disse que é para reconhecer somente o Pai como o único Deus. O Senhor Jesus é a favor do primeiro mandamento. O Senhor Jesus reconhece a Deus, o Pai, como o único Deus, porque Ele é a favor do primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Se o Senhor Jesus quisesse ser um segundo Deus, ou falasse que era Deus, ele estaria contra o primeiro mandamento. Mas ele nunca falou isso. Ele só falou que conheça a ti, o Pai, o único Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse que a vida eterna é esta. O Senhor Jesus não mandou ninguém chamar ele de Deus. Vocês podem ver aí na Bíblia que não tem um lugar que chama o Senhor Jesus de Deus, o eterno Deus, o soberano Deus. Por que ele não pode ser? Porque não existe dois deuses. Qualquer pessoa, pode perguntar a uma pessoa analfabeta, que não conhece a Bíblia. Não pode perguntar a uma pessoa que não conhece a Bíblia, pergunta para essa pessoa assim, quantos deuses há? Quantos deuses existem? Ela vai dizer, claro, que só tem um Deus. Mas elas não sabem explicar, porque elas não têm conhecimento. Mas na mentalidade dela, já está escrito isso lá, que existe um só Deus. Ele disse que o Pai é o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, ele é gerado e nascido de Deus. Está lá em a primeira carta de João, capítulo 5, 1 e 5. Que está dizendo lá que
Ele é o Deus, Jesus foi gerado e nascido de Deus. É o único Filho unigênito de Deus. Que esse aí é o único gerado da espécie. É o Senhor Jesus. Jesus não chamou o Senhor Jesus. Deus jamais, o Senhor Jesus ia desobedecer o primeiro mandamento, né? A desobediência à palavra de Deus. Hoje também nós temos que adorar o Senhor Jesus, porque a Bíblia manda adorar o Senhor Jesus, sim. Nós temos que respeitar o Senhor Jesus, exaltar o Senhor Jesus, mas exaltar Ele como Filho de Deus. Como Filho de Deus nós temos que respeitar, porque Ele nos amou, Ele morreu em nosso lugar, Ele intercede por nós. Foi os pagãos que inventaram essa falsa doutrina da trindade, de chamar Jesus de Deus. Isso é contra a vontade de Deus. Isso veio do paganismo, isso veio lá junto com a doutrina da guarda do domingo, veio junto com a doutrina da adoração de imagem, escultura. Isso veio junto com a imortalidade da alma. Isso veio lá junto dizendo que o fogo eterno, que nunca se queima, nunca se apaga, um fogo que vai queimando, queimando para a eternidade, sem fim. E aí veio também essa doutrina da trindade, que o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus. Aí veio essas montoeiras de doutrina de lá para cá. Mas quem tem a Bíblia Sagrada, quem examina a Bíblia Sagrada, quem não é seguidor de religião, mas seguidor da Bíblia, as pessoas sabem definir perfeitamente o que é verdade, o que é mentira, porque o Espírito de Deus revela por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra. A palavra diz que lá não terás outros deuses diante de mim. Esse mim aí é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Criador. Agora as pessoas querem pôr mais dois além do Pai, e com isso o que ficou? Quebrou o primeiro mandamento. Quebrando o primeiro mandamento, quebrou os 10. Pode guardar o domingo, pode matar, pode roubar, pode adulterar, pode levantar falso, pode cobiçar as coisas ali, pode desonrar pai e mãe, que não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Além do Filho de Deus foi gerado, né? Quem é o Senhor Jesus? Ele é nosso advogado, mediador, intercessor, sumo sacerdote, Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Cristo é a justiça nossa, é o desejado de todas as nações, é o Salvador. Todas virtudes tem nele, menos Deus. Ele é tudo, menos Deus.